Como eu tentei explicar, tem dois desafios para a tentativa de construir o sistema dos conceitos lógicos a prióricos, que é a ciência da lógica. O primeiro desafio é a relação conceitual, a relação entre os conceitos que distingue e determina estes conceitos. Este desafio o Hegel resolve pela negação simples e depois a negação dupla. Isso tentei explicar na aula passada. O outro desafio é o ponto de partida. Este procedimento dialético de negação e negação da negação precisa, naturalmente, iniciar. Mas para isso precisa, para assim dizer, de um ponto firme no qual ele pode fixar-se e a partir do qual ele pode trabalhar. Este início, este ponto inicial, naturalmente só pode ser também um conceito lógico a priori. Por isso que chamei este conceito de conceito princípio. No sentido muito simples e abstrato de que este é o primeiro princípio do procedimento dialético da determinação dos princípios lógicos. Então, resta apontar... Resolvimos então a questão do princípio relacional da determinação dos conceitos lógicos. Resta responder a outra questão, aquela que colocamos por primeira, na introdução. Qual pode ser o conceito principal, o conceito inicial, o conceito princípio do desenvolvimento do sistema dos conceitos lógicos? Aquele conceito que não é determinado por suas relações a outros conceitos, como todos os demais. Isso é até uma tautologia, né? O começo precisa ser o começo. Quer dizer, o começo é aquilo que não vem depois de um outro, que não é derivado de um outro, que não é condicionado por um outro. Porque se ele vem depois de um outro, se ele é condicionado por um outro, ele não é o primeiro, ele não é o começo. Então o desafio é simplesmente começar no começo. No começo em sentido estrito, porque se não começamos no começo, aí já estamos pressupondo outra coisa e precisaríamos antes esclarecer essa outra coisa. Esse desafio de começar com o começo é típico da filosofia. As outras ciências não começam com o começo, né? Não começam com algo absolutamente primeiro, e não tem problema, porque eles não fazem essa reivindicação de ser primeira ciência. Então a física, por exemplo, ela começa com dados empíricos, modelos matemáticos, hipóteses. Nada disso é algo originário no sentido de ser algo absolutamente primeiro inicial. Mas não é preciso, porque a física não é a primeira ciência. Ela é justificada em tomar algo como início que na verdade não é nada inicial. Mas que já tem pressupostos, que já tem precondições, que já é derivado. Mas a filosofia, pelo menos quando ela tenta cumprir esse seu papel de ser a primeira ciência, então ela precisa começar com o começo. E começar com o começo é começar com aquilo
que não é derivado, que não é secundário, que não é condicional. E isso vale tanto mais para este projeto do Hegel de construir o sistema dos conceitos lógicos, porque estes já precisam ser a prióricos, então já não podem pressupor nada de empírico. Então só podem definir-se por suas relações interconceituais. Contudo, como tentei explicar no início, este sistema de relações ele precisa de um ponto de partida, de um ponto fixo, senão ele implode, ele se dissolve em nada. Mas para que isso não aconteça, é necessário exatamente isso, que um conceito seja o principal, aquele que não vem depois de um outro conceito, que não existe apenas em virtude de sua relação a um outro conceito. Um verdadeiro conceito-princípio. Então esse é o desafio. Aí continuo lendo meu texto. Aí entramos numa dificuldade fundamental. É o gênio de Hegel que torna essa própria dificuldade no motor de seu método dialético. Isso funciona da seguinte maneira. À primeira vista, o conceito-princípio necessariamente precisa ser aquele que não contém determinação alguma, pois toda determinação é constituída, pelo menos no âmbito da lógica, por relações conceituais. Então nós precisamos do conceito que não tem relações, do conceito puramente imediato, no sentido que não tem mediação, não tem relação, conceito puramente irrelacional. Portanto, um conceito determinado aparentemente não pode ser o conceito-princípio, porque, enquanto tal, ele já depende de outros conceitos. O conceito-princípio, então, é plenamente indeterminado e, com isso, plenamente abstrato e universal. Assim, precisa aparecer primeiramente. Então, necessariamente, nós chegamos a essa concepção do primeiro princípio, porque nós precisamos começar no começo. E no começo lógico, só há o conceito que não contém nada de determinação. Se vocês querem assim, o espaço lógico vazio. Essa é uma terminologia emprestada da filosofia analítica contemporânea, só para aqueles que sabem disso e talvez ajudam, né? Então, o espaço lógico vazio, ou assim, o pensamento absolutamente vazio. Este, assim parece, né, tem que ser o conceito-princípio, o começo. Este conceito não é o conceito do próprio indeterminado, pois o indeterminado, ou não determinado, já contém uma relação negativa à determinação. Então, o próprio conceito do indeterminado já é um conceito que contém o conceito da determinação junto com a negação. Então, este não é o conceito procurado. Este conceito plenamente universal e totalmente vazio de conteúdo, diz Hegel, é o ser puro. O conceito do ser, enquanto tal, não contém nada de específico, nada de determinado, nenhuma diferenciação. Ele inclui tudo e exclui nada. Agora, o problema é que algo totalmente indeterminado não pode ser o fundamento de todas as determinações lógicas, pois de algo indeterminado, nenhuma operação, seja essa operação da negação conceitual ou qualquer outra, pode produzir algo determinado. Então, o primeiro conceito vazio, justamente por ser o primeiro conceito vazio, aparentemente,
não resolve o desafio. Justamente por essa sua característica de cumprir as exigências, ele não serve para ser fundamento da negação. Porque se algo é completamente indeterminado, sua negação não resulta em nada determinado. Mas, de Hegel, esse problema resolve-se logo. O ser puro, de fato, não é tão indeterminado como aparece. Sua própria indeterminidade, sua universalidade e abstração, já é uma determinação. Isso manifesta-se logo pelo fato que existe um oposto dele, o nada puro. Este nada, por um lado, distingue-se de forma clara e determinada do ser puro. Ele é a negação conceitual dele. Pelo outro lado, porém, essa distinção parece ter um defeito. Quando buscamos por aquela determinação que, de fato, distingue o ser do nada, nós encontramos nenhuma. Ser puro e nada puro se distinguem em nada. Com isso, manifesta-se um defeito duplo do ser puro enquanto conceito e princípio. Por um lado, ele falta de imediatez, ele não é tão irrelacional e tão indeterminado, e, portanto, ele não é tão incondicionado como pensado. De fato, ele já contém uma relação conceitual a um outro conceito, a seu conceito oposto, o nada puro. Pelo outro lado, ele falta de determinação. Ele não é uma base suficiente para, em cima dela, construir outras determinações conceituais. O ser puro não consegue oferecer uma determinação para, dele mesmo, distinguir o nada. Então, nós buscamos pelo primeiro conceito, o conceito princípio, e essa busca nos levou ao ser puro. Nós não fizemos nada errado, né? Isso era necessário, né? Logicamente coercitivo, né? Com necessidade a gente chegou a este conceito, porque esse é o único que não contém nada de especificação, nada de determinação. Então, não fizemos nada errado. E mesmo assim, este conceito, ele se mostra insuficiente, incapaz de cumprir o papel dado para ele. Este papel só pode ser cumprido por um conceito vazio, indeterminado. Só que depois a gente percebe que, justamente em virtude disso, este conceito não consegue mais cumprir o seu papel. Agora, o importante é que com isso o Hegel não abandona o projeto, mas faz dessa insuficiência o motor deste projeto. Então precisamos, justamente por isso, precisamos continuar em nosso projeto e buscar outro conceito. Continuo lendo. O primeiro conceito, princípio, mostra-se, portanto, um fracasso. Isso não quer dizer que a escolha era errada. Necessariamente nós tínhamos que escolher o ser puro como primeiro candidato a ser o conceito princípio. Qualquer outro conceito já foi desqualificado pelo fato dele conter determinação e, com isso, relação. O ser puro é o início necessário da busca pelo conceito princípio. E necessariamente ele é derrotado pela contraditoriedade dele de ser indeterminado e determinado ao mesmo tempo, e de, simultaneamente, distinguir-se
e não distinguir-se do nada. Agora, este fracasso para Hegel não é uma razão para abandonar a busca pelo conceito-princípio. Isso é algo que este povo lá, né, dos relativistas, holistas, fragmentaristas, nihilistas defendem, né? Não há princípio, não há conceito princípio, não há princípio absoluto, né? Não há primeira filosofia, tudo isso não faz sentido, tudo é relativo, não há verdade em sentido estrito, né? Há verdades, né? Há só pluralidade, há perspectivas, ponto de vista, tudo depende, né? Isso é o absolutismo, né, do relativismo, né, que não consegue sustentar-se, porque para sustentar-se ele teria que defender uma verdade universal definitiva. Bem, o Hegel não diz isso, né? O Hegel não diz que devemos abandonar o projeto da primeira filosofia de uma ciência da lógica, né? Pelo contrário, justamente este fracasso ele nos mostra o caminho. Então, não é razão para abandonar a busca pelo conceito-princípio. Isso seria impensável, pois nós precisamos, de qualquer maneira, deste princípio, porque sem ele todas as determinações científicas permanecem sem fundamentação. Então, sem uma justificação dos conceitos lógicos, não teria mais justificação alguma, ciência alguma, conhecimento algum. O fracasso, portanto, só pode manifestar a necessidade de continuar a busca. E a continuação da busca é exatamente aquela segunda negação que descrevemos em cima. A consequência da defeituosidade do ser puro e da contraditoriedade da relação entre ele e o nada puro é que este conjunto conceitual precisa ser negado. Algo contraditório não pode existir na realidade e não pode ser aceito na teoria. Mas negar este conjunto conceitual, esse conjunto de ser nada, em sua relação de oposição, de execução recíproca, significa justamente negar a primeira negação, a relação negativa entre os dois conceitos. Dessa segunda negação resulta, como acabamos de explicar, a inclusão, a união diferenciada do ser e do nada, cujo nome é devir. Então, o devir também pode ser explicado como resultado do fracasso do primeiro princípio, do conceito-princípio, do primeiro conceito-princípio com o qual começamos. Não tinha alternativa, não era o nosso, né? Mas nós começamos com o ser. Mas este ser era um fracasso. Este fracasso se manifestou, né, pela diferença e ao mesmo tempo pela indiferença deste ser com relação ao nada. O nada é o oposto do ser, mas ele não se distingue em nada do ser. O conceito do nada não se distingue do conceito do ser por nenhum conteúdo. E disso resulta deste defeito, que é o defeito do ser, enquanto conceito-princípio. Deste defeito resulta a necessidade de superar a contradição, de negar essa situação contraditória, e justamente isso nos leva ao devir, né? Negar este conjunto contraditório, conjunto conceitual contraditório de nada, ser e nada, negar isso, né, nos leva àquele conceito que inclui os dois numa união diferenciada.
Entendo essa necessidade do procedimento dialético a partir do primeiro conceito dado, nós já compreendemos implicitamente mais uma característica básica do método hegeliano. Ele é propulsionado e ele é formado pela própria coisa em questão. Isso é, no caso da ciência da lógica, pelos próprios conceitos. Isso, por exemplo, não é o caso do Fichte, né? Quando Fichte introduz os seus primeiros 3 princípios, ele sempre diz, né, eu vou escolher uma sentença lógica para vocês, poderia ser qualquer outra, mas eu escolhi essa porque essa é mais fácil. Né? E a partir daí eu mostro para vocês, né, que o primeiro princípio é o eu que se põe a si mesmo e que ele é porque ele se põe porque ele é. Então, o Fichte, ele, né, o pensador, escolha o ponto de partida de sua explicação, né, e depois faz este percurso discursivo, né, que nos leva a este primeiro princípio. E também depois no segundo e terceiro. Hegel não, né? Hegel, para assim dizer, deixa a própria coisa desenvolver-se. A coisa em questão são conceitos lógicos, né? No caso, né, o primeiro conceito lógico, abstrato, a priori, o conceito do ser puro. E depois ele deixa, para assim dizer, este conceito desenvolver-se, e ele se desenvolve em virtude de sua própria defeituosidade. Essa defeituosidade ela dá o impulso e também a direção do desenvolvimento lógico-dialético a partir dele. Então essa é pelo menos a pretensão do Hegel. Né? O Hegel diz, para assim dizer, né, não sou eu quem faço. Né? São os próprios conceitos que fazem, que têm essa dinâmica, que se desenvolvem, e eu apenas, para assim dizer, observo, assisto, eu apenas faço, em minha mente, naturalmente, eu faço uma reconstrução daquilo que os próprios conceitos lógicos fazem por si mesmos. Então, este movimento ele é o desenvolvimento da própria coisa e não um esquema. Este método ele é o desenvolvimento da própria coisa e não um esquema que o investigador subjetivo pega e aplica a um objeto que ele, de alguma maneira ou outra, tem encontrado. Isso ainda era mais ou menos o caso no Fichte. Então, para o Hegel, o método não é algo, um instrumento que o filósofo pega para aplicar ele a um objeto. O método é algo, é o modo de proceder que se desenvolve a partir da própria coisa em questão. E a coisa em questão é a lógica, os conceitos lógicos e, no caso específico, o primeiro conceito lógico, o conceito do ser. Isso é, o método se desenvolve porque a necessidade de proceder, a necessidade de não poder ficar com o conceito ou os conceitos dados é imanente a esses próprios conceitos. A necessidade de continuar é imanente ao conceito do ser puro, porque ele é deficiente, porque ele não consegue sustentar a si mesmo, nem sustentar a si mesmo, nem diferenciar-se de seu oposto do nada puro. O motor do movimento dialético reside nas próprias coisas em questão, na sua defeituosidade e contraditoriedade. Coisa aqui agora, naturalmente, no sentido mais amplo, né? Mais especificamente, estamos falando de conceitos, de determinações conceituais, lógicas. Mas a necessidade imanente do método dialético não apenas torna necessário o proceder como tal, a dinamicidade por si, ela também torna necessário a forma deste proceder. A primeira é a negação e depois a negação do resultado desta, a negação da relação negativa.
É por isso que Hegel pode chamar seu procedimento dialético de método absoluto. Ele é plenamente necessário, e sua necessidade, por sua vez, não depende de regras externas e de um sujeito externo. Ele é totalmente imanente ao próprio processo dialético metódico e, portanto, desenvolve-se por necessidade incondicionada, quer dizer, por necessidade necessária. Isso é necessidade absoluta. Acabamos de explicar como a própria deficiência do ser puro e a contraditoriedade de sua relação imediata ao seu oposto, ao nada, necessitam a suprassunção destes dois no conceito do devir. Este conceito do devir já resolve até certo grau o problema do conceito princípio. Ele não é mais indeterminado como o ser puro. Ao mesmo tempo, ele não é determinado por uma relação ao outro, como nada puro, que existia apenas na virtude de sua relação negativa ao ser puro. O devir é determinado por uma relação também, pois toda determinação necessariamente é relação. Mas essa relação, em seu caso, não é uma relação ao outro, mas uma relação interna. Podemos dizer que, de certa forma, o devir determina-se a si mesmo, pois ele não é outra coisa que aquele processo de diferenciação do ser e do nada pelo qual a determinação surge, junto com o processo da suprassunção dessa diferenciação, pela qual ela se torna algo imanente a um todo, o todo deste próprio processo. Isso foi isso que eu tentei mostrar aqui. O conceito de devir nada mais é do que a reflexão, a interiorização daquilo que aconteceu no primeiro nível, da transição do ser ao nada e do nada ao ser. Então, ele não tem uma relação a um outro conceito fora de si, ele tem uma relação interiorizada que dá determinação a ele. E aí mostra-se a solução do problema do conceito princípio, a única solução pensável. O conceito princípio precisa ser um conceito autodeterminante, um conceito que, em sua imanência, põe seu outro, isso é, efetua sua própria negação e, junto com isso, suprassume esta distinção na unidade de si mesmo. Então, seria mais ou menos isso. O conceito princípio só poderia ser aquele que, a partir de si mesmo, coloca, para assim dizer, a si mesmo como um conceito unilateral, chega a partir deste a seu oposto e suprassume essa relação simples de oposição numa unidade superior. Tal conceito pode parecer algo muito estranho, mas de fato nós já conhecemos pelo menos uma tal estrutura. Essa é a estrutura da subjetividade. A subjetividade na autoconsciência, ou mais exatamente em seu ato de autopensar, de se autopensar. Quando o sujeito pensa a si mesmo, quando ele pensa o eu penso, isso é, quando ele pensa seu próprio pensar, ele, por seu ato de pensar,
constitui justamente essa realidade que é o objeto deste pensar e que torna este pensar verdadeiro. O conceito do eu penso no ato de seu pensar constitui sua própria realidade. Podemos chamar isso de auto-objetivação. No pensar de eu penso, o pensar se auto-objetiva. E neste mesmo ato ele determina a si mesmo. Ele relaciona-se a si mesmo e com isso depara-se de si mesmo, tornando-se mesmo algo para si mesmo. Este ato de auto-objetivação implica o relacionar-se e com isso o distinguir-se. Este seria o segundo ponto. O pensar relaciona-se a um objeto e, portanto, discrimina este objeto. Ele distingue este objeto de si. Este objeto é algo distinto para ele. Só que este objeto é ele mesmo. Portanto, o sujeito distingue-se de si mesmo. Ele põe si mesmo como outro para ele mesmo. Ele opõe si mesmo a si mesmo. Cada objetivar é um opor ao conhecer. Junto com isso, ele também suprassume essa oposição. Esta seria a terceira flecha. Compreendendo que seu objeto não é outra coisa que ele mesmo, mas que é ele mesmo que é objeto para si mesmo e que ele mesmo tornou-se objeto por si mesmo. O conceito princípio, portanto, só pode ser o conceito sujeito, o conceito autorrelacionante, autodeterminante e autoefetuante. Quer dizer, este primeiro conceito princípio, pretenso conceito princípio, o ser puro era um fracasso, ele não conseguiu cumprir a tarefa. Aí nós chegamos a um outro conceito que deveria cumprir essa tarefa, o conceito de ser conceito princípio, que é o devir. Este também é defeituoso, não cumpre completamente. Aí nós chegamos finalmente a essa estrutura conceitual do sujeito, do conceito, que se diferencia de si mesmo, que se torna objeto para si mesmo, e também suprassume essa diferenciação. E este conceito que é plenamente sujeito, esse conceito que tem a estrutura e a dinâmica da subjetividade, este conceito sim, ele é capaz de cumprir o papel de ser conceito, princípio, e com isso conceito lógico absoluto, princípio lógico absoluto. Com isso vale que o originário é o resultado, o princípio é o resultado. Uma sentença famosa do Hegel. Necessariamente nós chegamos ao conceito princípio e necessariamente ele é apenas o resultado. O início, o conceito inicial não é o conceito princípio. Ele pretende ser, e necessariamente pretende ser. Não, eu repito, não tem alternativa a este começo com o ser puro. Mas necessariamente este ser puro se mostra insuficiente. E isso também acontece com todos os outros conceitos subsequentes até chegarmos àquele conceito que realmente é princípio, que realmente é originário, que realmente consegue determinar a si mesmo. E este é o conceito que é plenamente sujeito, que realiza plenamente a estrutura de sujeito. Este conceito Hegel chama de ideia absoluta.
Com isso já se torna evidente qual seja a característica mais essencial deste conceito-princípio. Sua suma realidade é a liberdade. Pois liberdade, para Hegel, não é outra coisa que autodeterminação e autoefetivação. Na filosofia hegeliana, a liberdade é, em primeiro lugar, uma determinação lógica conceitual. Resta constatar que o conceito do devir, evidentemente, ainda não cumpre o papel do conceito-princípio plenamente autodeterminante e autoefetuante. Isso manifesta-se pelo fato que o devir entra, sim, numa relação externa a um outro seu. Enquanto Dasein, enquanto o existente, o ser distinto, ele tem uma relação complementar à qualidade. Eu tentei explicar isso antes, né? Enquanto algo, ele relaciona-se ao outro e assim por diante. O processo dialético de negação e superposição continua para além da sequência de ser nada de vir e desenvolve-se numa sistemática vasta, complexa e intricada, que é a ciência da lógica, o sistema da ciência da lógica. Este desenvolvimento só chega a um fim quando resulta um conceito que não tem mais o conceito exposto exterior, mas que abarca todos os conceitos lógicos dentro de si e que é plenamente autodeterminante e autoefetuante. Este conceito é o próprio conceito da lógica, o logos absoluto, a ideia absoluta. E, essa finalmente cumpre o papel do conceito-princípio. Ela é o conceito sujeito, o conceito liberdade, o conceito que põe sua própria realidade e produz sua própria determinação. Então, o processo dialético para Hegel tem fim, sim, ele tem fim na esfera da lógica. Isso é muito evidente, disso não pode ter dúvida alguma, acho eu, pela evidência dos textos. Ele também tem fim no campo da realidade espaço-temporal, isso quer dizer também na história. Isso talvez não seja tão evidente, né? Aí talvez pode haver alguma discussão, mas na verdade isso também já é consequência da estrutura da ciência da lógica. Então, algumas pessoas dizem para o Hegel esse processo dialético não tem fim, é alguma coisa historicamente condicionada. Isso é sempre, como dizer, talvez não seja muito justo, né, julgar, né, de tal maneira sobre pessoas que são, inclusive meus colegas, mas a meu ver é claramente bobagem, né? Para o Hegel, há um fim do processo dialético, pelo menos na ciência da lógica, e o nome deste fim é a ideia absoluta. E a concepção deste fim é a pura autorreferencialidade, a plena autorreferencialidade, o conceito que tem a estrutura de um sujeito que se articula plenamente para si mesmo, que tem uma autoconsciência discursivamente esclarecida, quer dizer, não apenas um sentimento de si mesmo, mas que compreende a si mesmo. E como que ele compreende a si mesmo? Justamente através dos conceitos lógicos, aqueles conceitos lógicos que o processo dialético desenvolveu. Então, o conceito sujeito, o conceito princípio, ele compreende a si mesmo através de todo este sistema intricado, complexo de conceitos lógicos que nós encontramos justamente na ciência da lógica. Para assim dizer, a ciência da lógica, ela retraça a autocompreensão do sujeito lógico absoluto. E com isso, metaforicamente falando, ela representa a essência de Deus, assim como ele era antes da criação do mundo. Quer dizer, o Deus, tipo assim dizer, a priori, sem nada empírico ainda, sem mundo, né? Mas a ciência lógica articula a essência de Deus, ele não articula os pensamentos de Deus, né?
Este sujeito absoluto de Deus não é um sujeito atrás da lógica, que pensa os conceitos da lógica. Este conceito absoluto de Hegel é a própria lógica. A própria lógica tem a estrutura de um conceito, de um sujeito. Ela tem a estrutura autorreferencial. A lógica, contudo, ela faz o que um sujeito faz. Ela se refere a si mesma, ela se auto-objetiva e ela compreende a si mesma. Ela compreende a si mesma plenamente, de forma articulada, discursiva, diferenciada, de maneira lógica, e não apenas com sentimento. Então isso é a ideia absoluta em Hegel. Não é nada místico, não é nada transcendente, não é nada fantástico. Eu diria que nem é uma coisa muito exagerada. É assim, claro, é muito bem possível discordar com essa visão. Eu pessoalmente discordo completamente. Mas é um pensamento, pelo menos filosoficamente, completamente viável. O conceito de uma autorreferencialidade plena, autorreferencialidade conceitual, autorreferencialidade cognitiva, autorreferencialidade lógica, que é a ideia absoluta que compreende a si mesma e que nisso é a verdade absoluta e toda a verdade, porque nela tem uma identidade completa de conceito e objeto, de intelecto e coisa.